Olha, gente, tem umas escolhas que a gente já fez na vida que parecem pequenas, mas não foram pequenas na época. E quando a gente para pra pensar, realmente, nem hoje em dia elas foram pequenas. E olhando pra trás, a história que eu vou contar hoje tem a ver com uma dessas escolhas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa superdotada. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. Essa história aconteceu quando eu estava lá pelo 3º ano do ensino médio, sabe aquele ano em que todo mundo respira vestibular? Hoje em dia a gente fala do Enem também, né? Mas na época nem tinha Enem. Na época o Enem era só uma prova para avaliar o ensino médio, não era uma prova para entrar na universidade. Mas enfim, todo o discurso ao redor era o mesmo. Precisa passar, precisa garantir o futuro, precisa estudar o tempo todo, precisa escolher a profissão que você vai ter para o resto da vida. Aquela pressão típica de 3º ano, com pessoas que, na verdade, são só adolescentes, não é mesmo? 17 anos, que sejam 18 anos, mas ainda bem no limite do não saber o que ou como escolher. Enfim, naquele mesmo ano, eu ainda tinha outra coisa. Eu estava classificada para representar o Brasil na Olimpíada de Química Ibero-Americana. Olha, para mim aquilo sim era o auge. Era o tipo de desafio que fazia os meus olhos brilharem. Eu era apaixonada por cada detalhe da química. Tirando química orgânica. Química orgânica não era minha paixão, não, mas todo o resto era... Eu era apaixonada. Eu passava horas no laboratório da universidade, conversando com professores, resolvendo problemas, aprendendo técnicas novas, enquanto a maioria dos meus colegas passava suas horas fora da escola estudando para o vestibular. Enquanto eles estavam lá, eu me mergulhava nas reações químicas, nos mecanismos moleculares. Era como se o meu mundo inteiro se resumisse a isso, a estudar química para representar o Brasil na competição que ia definir a minha vida. E, claro, isso começou a chamar a atenção de quem? Do meu diretor. Porque teve um dia, que ele resolveu. E, claro, isso começou a chamar a atenção, já que o tempo todo eu estava ou na universidade ou na escola, e a escola estava sabendo o tempo que eu passava na universidade. Até que um dia o diretor da escola me chamou para conversar. Na sala estavam ele, eu e a minha mãe, que trabalhava na escola naquela época. Então ele até usou um pouco aí desse poder dele enquanto patrão dela, de chamar ela para uma reunião de última hora. Eu estava na sala, assistindo normalmente, quando veio a coordenadora falando: o diretor quer falar com você, vai lá na sala dele. E lá já estavam os dois, né? O diretor e a minha mãe. E ele começou dizendo algo assim, mais ou menos nessa direção. Olha só. Olha, eu chamei sua mãe para estar aqui porque eu quero que ela seja testemunha. Você está jogando fora o vestibular, está trocando o seu futuro por algo que não vai levar a lugar nenhum. E eu lembro exatamente da sensação assim de raiva, sabe, subindo pro rosto. Eu respirei fundo porque afinal de contas não podia ser agressiva com o diretor, nem na frente do diretor. Então eu respirei fundo e respondi: olha, mas isso aqui vai me levar sim a algum lugar. Você tá falando das Olimpíadas, não é? Essa é uma experiência única. E ele assim: nossa, não, mas o vestibular é mais importante. Você precisa estudar para o vestibular, isso é que é o seu futuro. E eu respondendo para ele: olha, o vestibular eu posso fazer todo ano. A Olimpíada não, é só esse ano. Ele balançou a cabeça, meio inconformado, e continuava dizendo: você não entendeu, não é só sobre passar, é sobre passar bem. Você tem tudo para ser a primeira colocada e está desperdiçando essa chance fenomenal. E, gente, foi aí que eu soltei, até meio sem pensar: ué, e pra mim? Que importância tem o primeiro lugar? Tanto faz. O primeiro, o último, o importante é entrar. E de verdade verdadeira, nem entrar. Porque se eu não entrar e se eu não entro ano que vem, eu entro num outro ano, é só estudar um pouco mais. Olha, ele ficou meio mudo, meio calado. Minha mãe, que morria de medo dele, suspirou fundo. E ela entendia o meu jeito teimoso, mas ainda assim ela ficou meio assustada com
a minha resposta determinada. Mas é claro que não só aquela conversa deixou claro para a direção de que eu não ia mudar o meu ritmo de estudos, como na verdade verdadeira, piorou muito o tanto que eu me dedicava para o vestibular. Mudou assim internamente. Porque eu passei a ser teimosa em relação àquilo. Eu fiquei tão indignada com a ideia de que o importante para ele era eu ficar numa colocação alta do vestibular, que eu passei a fazer o contrário. Nem o que eu já estudava para o vestibular, eu passei a não estudar. Então, se eu tinha um tempo livre, que eu não estava ocupando com o estudo das Olimpíadas de Química, eu ia fazer o quê? Outras coisas. Eu ia namorar, eu ia passear, eu ia conversar com os meus amigos. Na sala de aula, passei a estudar realmente só para a Olimpíada. Eu não estava mais prestando atenção na aula. E exatamente quanto mais... Isso não foi só nesse vestibular não, tá? Nessa história desse vestibular não. Na minha vida, quanto mais me dizem que eu sou obrigada para ir para um lado, mais eu quero ir para o outro. Gente do céu, isso não mudou desde a minha adolescência, viu? Eu parei de estudar pro vestibular de vez, eu não me focava mais nas aulas, eu me dediquei mais a um namorico que eu tinha na época, e eu pensava assim, pronto, agora que eu não estudo mesmo. Ele quer que eu estude, eu não vou estudar. O diretor, na verdade, nem sabia que eu estava indo nessa direção, porque, na verdade, ele não acompanhava a minha vida no dia a dia. Não é que eu virei uma aluna bagunceira. Eu não virei bagunceira. Eu só mudei completamente a minha rotina de estudos. E lá no fundo, eu queria provar um ponto para mim mesma. Eu queria mostrar que o vestibular não definia quem eu era. Eu queria mostrar que a vida não é só sobre alcançar o primeiro lugar. É sobre viver as experiências que fazem sentido pra gente. Até que chegou o vestibular. E, claro, naquela semana de vestibular, porque eu lembro que eram uns 4 ou 5 dias de prova, tudo seguido, me bateu o desespero. Pronto, agora dancei. Passei os últimos meses sem estudar, fui fazer a prova, vou reprovar no vestibular. Nossa, será que o diretor estava certo? Gente, eu fiquei muito nervosa. Ainda assim, apesar da minha rebelião momentânea, eu dei conta, eu passei no vestibular, passei até bem colocada, o que não era meu objetivo, porque na verdade eu tava achando que eu não ia passar, mas passei, né? Passei, comecei a faculdade sem nenhum grande problema. E o mais curioso é que realmente eu consegui provar pra mim. Realmente, apesar do nervoso, o meu nervoso no vestibular era só entre passar e não passar, não foi sobre colocação. E realmente nada daquilo me importava, eu consegui provar isso pra mim. Porque naquele mesmo ano, e aí voltando pra Olimpíada, que foi um pouco antes do vestibular, realmente as Olimpíadas foram uma das experiências mais marcantes da minha vida. Essa viagem internacional, esse conhecer o outro país, o ganhar a medalha de bronze, porque por fim eu também fui premiada lá na Olimpíada e fiquei muito contente com isso. Eu conheci pessoas incríveis, eu vivenciei uma outra língua, eu vivi, mesmo que temporariamente, de um tempo muito curto, eu vivi outra cultura. Sem ser fluente no espanhol, eu me virei. Naquela época, eu amei poder me virar lá no portunhol. A viagem foi literalmente um divisor de águas. Eu percebi que não era só sobre a química. Eu percebi que era muito mais. Era sobre a curiosidade, sobre a descoberta, sobre o prazer de mergulhar a fundo em algo que me movia de verdade. E talvez mais do que isso, foi ali que nasceu um desejo que já tinha antes, viu? Esse desejo dentro de mim, só que ali ele foi concreto. Quero de viver fora, de conhecer o mundo, de experimentar o novo, de aprender de verdade outras línguas. Um desejo que anos depois eu felizmente realizei. E olha, olhando para trás, hoje eu penso, ainda bem que eu desobedeci o diretor. Ainda bem que eu segui minha paixão. Ainda bem que eu segui um caminho que não era o esperado. Porque foi isso que me trouxe até aqui. Essa busca incansável por sentido, por intensidade, por experiências que valem mais do que um primeiro lugar que não me valia de nada, nem na época, nem hoje em dia. E se tem algo que essa história me ensinou, é que a gente precisa dar mais valor às experiências que despertam um brilho nos olhos, porque é nelas que a vida realmente acontece. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado.
convidado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!